Como nasce a sombra? Na infância, como um mecanismo de sobrevivência. Então a gente vai aprendendo que para a gente ter aceitação, as pessoas tratarem a gente bem, e se a gente só ter elogios, a gente precisa construir uma máscara. A máscara da criança educada, a máscara do bom rapaz, a máscara da boa moça, da moça casta e virginal. Vejam, aqui a gente tem até todas essas questões, inclusive, de papéis sociais em função de gênero, né? A máscara do politicamente correto. Então, tudo isso vai marcando essa construção dessa personagem, que vai angariando aí características que não necessariamente são derivativas da nossa expressão plena de espírito, da nossa expressão, não vou nem falar de espírito, entendo o espírito como alma e personalidade aqui. Então essa percepção que começa na infância, ela vai sendo encapsulada ao longo do tempo. Então é quando a gente vê, a gente é pura sombra, e a sombra nos tornando, ao nos transformar em pessoas que agem por impulso, por inconsciência e por ausência de discernimento em relação à sua real potencialidade como espírito, como fagulha divina de plenitude. Então ela traz um ingrediente muito interessante aí, que é um ingrediente até espiritual. Para Debbie Ford, a gente já nasce com a plenitude porque a gente já é essa fagulha. Mas ao longo do tempo a gente vai se descaracterizando disso por conta desse trabalho muito sofisticado que a sombra faz, e a sombra vai nos acompanhando. Quanto mais a gente desperta, quanto mais a gente começa um processo de autoconhecimento, a sombra também vai se aprimorando, porque ela vai se sofisticando para justamente acompanhar esse nosso processo de crescimento e nos mostrar mais onde nós temos que trabalhar. Então, a partir dessa visão, ela compartilha a ideia de que foi encarando as sombras dela que ela conseguiu essa satisfação pessoal na plenitude e na sabedoria. Então, ao contrário de tratar a sombra, não, eu sou impaciente, que saco, aí eu sou agressiva, eu sou, sei lá, muquirana, enfim, qualquer, né? Eu sou isso, eu sou aquilo outro, que saco, Alessandra, vou te falar, você é uma devassa, né? Ao invés da gente negar e chutar, né, para ela, a sombra não se dissipa com a própria sombra, ela se dissipa com uma atitude positiva de luminescência. Ou seja, eu olhar para minha sombra e falar, não, tudo bem, Alessandra, você serve paciência, calma, só respira, Alessandra, né? Você está de saco cheio, Alessandra. Então, esse diálogo que para ela é importante, ele não ser travado mais na agressividade e na repressão, mas sim no abraço. Então esse é um ponto muito interessante que eu identifiquei muito com esse ponto do livro, em dimensionar essa situação de afago. Porque quanto mais a gente vai afagando a gente mesma, mais a gente vai projetando esse afago para o outro, no que diz respeito a uma relação na qual existe esse compartilhamento. Então, tornar-se íntimo da sombra é um primeiro passo para esse trabalho de crescimento. E não vou dizer curativo, porque também em nenhum momento do texto dela ela fala em cura. Ela não vê a sombra como uma doença, mas como uma percepção dessintônica em relação a uma dualidade que se manifesta a partir da negação desses aspectos que eu vou rejeitando para o meu quartinho de despejo. Então, justamente por quê? Para se fazerem esses pactos de sobrevivência ao longo da vida, né? Então a gente tem sempre a figura, né, da pessoa gente boa no trabalho, a gente boa, tá sempre com um sorriso, tá fazendo trabalho social super feliz, e de repente a pessoa surta, pira. Porque esse surto, essa piração, não são surtos nem pirações, são na verdade ali a metáfora que ela usa no livro, que eu acho muito legal. Imagine se você colocar uma bola cheia na água e tentar
afundar a bola. E depois você solta a bola. Quando você solta a bola, obviamente a bola está cheia de ar, ela sobe, a tendência dela é sair da água. Quando a gente está muito novo, a gente até consegue colocar a bola por algum tempo, mas a gente não vai ficar com a bola muito tempo, todo o tempo do mundo na água. Uma hora ela vai. E na medida em que a gente vai amadurecendo, a gente também vai tendo menos força, até pelo nosso desgaste interno natural. E aí a bola começa a fazer longos voos em direção ao infinito. Então daí a importância da gente saber das nossas bolas em relação a esses processos todos. Ela faz uma relação também da sombra nessa jornada do herói, que lembra muito a jornada do herói do Joseph Campbell. O Campbell é um antropólogo, mitólogo, né, que faz alguns estudos, e um deles ele criou essa saga, não é criou, ele formulou essa saga, que são sagas mitológicas presentes em boa parte das culturas. O herói que se coloca nos desafios e é testado. Então a sombra para Debbie Ford, ela é o teste do herói, porque somente diante da sombra o herói consegue fazer e trazer à superfície o seu melhor potencial. Por isso que não dá para chutar a sombra e dizer que sai demônio, sai coisa ruim, não. Mas também negá-la é um desses aspectos. Não, eu sou super gente boa. O meu defeito é que eu sou muito sincera. Olha só que interessante, a falsa modéstia, ela também é um aspecto de sombra. O meu defeito é que eu sou muito parcimoniosa. Isso aí isso não é uma personagem legal que você criou para você? Então, olha que interessante, quando o herói é desafiado, ele primeiro vai num mergulho para saber quem ele é. Então, um dos grandes mergulhos nossos nesse desafio de sombra é desconstruir essa imagem que nós criamos em função dos pactos de aceitação para a sobrevivência, né? E descascando essas camadas da cebola, a gente chegar ao bulbo. Isso pode levar anos, pode levar eras, para quem acredita em existências, pode levar existências, né? Pode nunca acontecer, também é possível, a pessoa nunca desejar se encarar, não importa. Mas só é possível esse processo todo de enfrentamento quando eu me disponho a me despir para mim mesma, nesse silêncio interno que significa esse processo de autoconhecimento. Então, nesse sentido, a sombra para Debbie Ford, ela só tem perigo para a gente se a gente trancá-la, negá-la e reprimi-la, sobretudo com raiva e com ódio. Daí o texto no primeiro vídeo, né, do monstro da face, aquele sonho, né? A sacerdotisa só consegue reencaminhar o monstro que tirava as identidades das pessoas quando ela o abraçou. Porque na verdade o monstro, ele era a sombra da própria sacerdotisa e o bode expiatório genérico de toda a aldeia, né? Por isso que a figura mítica do bode expiatório sacrificial, ele vai aglutinar tudo aquilo que nós estamos negando dentro da gente. Só que na verdade isso é um processo que vai enchendo um copo e vai retornando. A gente vai sempre precisando de mais e mais bodes expiatórios para, entre aspas, a gente se depurar, ao invés da gente se colocar no processo de descoberta de si. Então, o que eu quero dizer com isso? Quanto menos eu mergulho em mim para desconstruir essa personagem que eu construí, mais eu vou precisar projetar numa figura para tentar me depurar de tudo aquilo que eu não quero enxergar em mim e que eu repudio. Então a ideia aqui para ela é a gente revelar sempre as partes que a gente tenta repudiar. E uma boa dica para isso, né, a partir do livro, é trabalhar com essas figuras desses arquétipos. Então, por exemplo, às vezes a pessoa reconhece a gente por um arquétipo. A pessoa é muito corajosa,
né? Mas por que é muito corajosa? Não é porque talvez dentro dela não passe uma insegurança? Olha a sombra. Então a sombra vai revelar sempre as dicotomias nesse estado exagerado que o arquétipo aglutina. O arquétipo é aquele potencial puro, exagerado nele mesmo. O arquétipo da boa mãe, do sedutor, da boa moça, do castrador, do machista. Ou seja, quando a gente reduz toda a complexidade humana a um potencial hiperbolizado, exagerado. Então, primeiro passo, quem você é? Aliás, quem você julga ser? Coloca no papel tudo aquilo que você julga ser, tudo, assim, sem censurabilidade. Você se julga parcimoniosa, complaciva, né? Tudo aquilo. Coloca no papel e depois começa todo o seu processo de desvendamento dessa máscara para saber se ao lado desse arquétipo purista que você está processando para si mesmo, você não tem entre aspas, os atos falhos dos momentos onde você queda, que na verdade não são os momentos da queda, são os momentos que a sombra se revela. E passa a notar também os momentos que essa sombra se revela para você. Inclusive nas somatizações. A gente gosta muito de, como eu sou terapeuta floral, eu gosto muito de fazer esse gancho, não só em relação a esses processos comportamentais, mas em relação às somatizações, quando a gente tem um estado dessintônico, que vai se manifestar numa dor de garganta, numa dor de estômago, numa dor no fígado. Isso também é o quê? Será que isso é um resultado apenas de uma atividade bacteriana ou de um vírus que está por aí? Não, isso também é o resultado de uma fragmentação e de uma dissociação que a gente faz em nível de psique e que vai se projetar também na maneira como a gente encara aí a nossa trajetória dentro do campo da saúde. Então, para ela, o efeito sombra, que ela define, o efeito sombra é quando essa repressão toda que foi reprimida, essa repressão toda que foi escondida, ela passa a ser a tônica da nossa vida. Então a gente na verdade não está agindo como um ser que a gente é, a gente está agindo como uma máscara da personagem que a gente criou, e o efeito sombra é a consequência de tudo aquilo que a gente colocou aí nessa personagem, né, que ela faz menção. Então, e que a gente nega. Então, para ela, toda vez que a gente tem um bom trabalho feito pela nossa sombra, a gente vive num constante processo de negação. A gente não quer olhar para esse julgamento que se materializou nessa coraça que a gente criou pra gente. E aí começa um outro indicativo, os julgamentos e que a gente projeta no outro. A sombra alheia passa a ser a nossa obsessão. Ai, fulano é isso, fala demais, fala de menos. Então, para observar os juízos de valor que você lança todos os dias em relação a terceiros. Porque isso se chama projeção da própria sombra. Ah, não, mas eu não projeto. Você então está em negação profunda. Quanto maior a negação, maior o estado de mentira que você construiu para você mesmo, dizendo que você não projeta no outro aquilo que obviamente está dentro de você. É muito simples isso. O mundo é interpretativo. Quando eu falo assim, fulano é fofoqueiro, eu estou tirando isso de algum lugar dentro da minha mente. Isso não está na composição do outro, necessariamente. Tá? Pode até ser que a pessoa seja faladora, mas o predicativo, ele está em mim. Por quê? Porque eu me identifiquei com parte desse processo, ou totalmente, ou parcialmente. Então, a partir desse momento que eu revelo essa projeção, que eu encaro que da projeção, na verdade, eu estou fazendo uma identificação que eu jogo e atribuo no outro, é um outro passo maravilhoso para esse processo de autodescoberta e de autoconhecimento. Bom, eu vou ficar por aqui nesse vídeo para não ficar muito longo, e no próximo eu finalizo esse capítulo da Debbie Ford, que realmente é um grande capítulo dentro desse livro. Tudo de bom para vocês!